Andrés de volta ao Manchester United. No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar toda essa história. Eu também vou te falar sobre a possibilidade de Paul Pogba jogar pelo Paris Saint-Germain. Pogba também pode estar de saída do Manchester United. Falo também sobre a possibilidade de Cantillo deixar a equipe do Corinthians, além de um baita giro de notícias. Então, se eu fosse você, ficaria até o final desse vídeo e para não perder nenhuma novidade. Beleza? Tô com o bloco de notas bem aqui na minha frente. Bora começar esse vídeo primeiramente com o nosso tradicional giro de notícias. A primeira informação é do Vitória. Jadson estaria de saída do clube. O Vitória estaria buscando uma rescisão amigável com o Jadson, porque o rendimento dele não está agradando nem à diretoria, nem aos torcedores do clube. O diretor esportivo do Manchester United entrou em contato com o Andrés Pereira. No caso, ele ligou para o Andrés Pereira e disse que conta com o jogador para a próxima temporada no United. O Andrés Pereira, que por alguns torcedores vem sendo bastante criticado, alguns torcedores têm ainda uma certa desconfiança nele depois daquele episódio na final da Libertadores. O Flamengo estaria também avaliando se valeria a pena investir 10 milhões de euros nesse jogador. O Botafogo deve renovar com o Canu até 2026, zagueiro que vem se destacando bastante pelo fogão nesses últimos jogos, deve renovar com o Botafogo. O Cruzeiro, falando em renovação, renovou com o zagueiro Eduardo Brock até a próxima temporada, ou seja, até 2023 ele vai ficar na Raposa. Por falar em Cruzeiro, vamos falar também do Internacional. O Internacional entrou em contato com o Leandro Damião, com o aval do Mano Menezes. Mano Menezes, que chegou agora no Internacional, já está começando seus primeiros dias lá no Internacional. No caso, já estreou com vitória também no Brasileirão, vou falar mais disso na frente. E agora deu o aval para que o Internacional entrasse em contato com o Damião. O Tuller pode estar deixando o Flamengo definitivo. Ah, Daniel, mas o Tuller não está jogando pelo Flamengo. Sim, ele está jogando na França atualmente. Está emprestado pelo Rubro Negro. Porém, ele está emprestado. Ele pode voltar ao Flamengo. Então, o Flamengo pode vender ele em definitivo. Se o Flamengo vender ele, o Flamengo vai ter um lucro de 2 milhões e meio de euros. Atualmente isso equivale a 12 milhões e 900 mil reais, quase 13 milhões de reais. O Fortaleza venceu o Caucaia e foi campeão do campeonato cearense, né? O Fortaleza foi campeão do estadual. O Fenerbahçe já vai fazer uma nova proposta pelo Jorge Jesus para que o Fenerbahçe consiga trazer o técnico. JJ, que está no Brasil para aproveitar o carnaval e pode treinar o Fenerbahçe, o clube da Turquia. Tem clube no Brasil de olho nele, mas ele pode também treinar um clube fora do Brasil, ainda existe essa possibilidade. E para fechar o giro de notícias, vamos falar sobre Paul Pogba, que está se aproximando de um acerto em definitivo com o Paris Saint-Germain, segundo o portal Le Parisien. O Pogba, que deve deixar o Manchester United, ele não jogou a última partida pelo Manchester porque ele teve uma lesão e não vai jogar até o fim da temporada. E como ele pode não renovar o contrato, o Paris Saint-Germain é o favorito para ficar com o jogador. Se o Paris Saint-Germain realmente acertasse a contratação dele, ia ser um baita reforço para o meio de campo do PSG. Agora, falando de Brasileirão, tivemos Brasileirão nesse fim de semana. O Bragantino encarou o São Paulo em Bragança Paulista, jogo que ficou empatado em 1-1. O Atlético Paranaense enfrentou o Flamengo na Arena da Baixada e o time de Fábio Carille venceu do Flamengo por 1-0. Primeira vitória do Atlético Paranaense no Brasileirão. Primeira derrota do Flamengo no campeonato. No Derby Paulista, jogo que não ocorreu na Arena Corinthians nem no Allianz Parque, foi em Barueri. O Palmeiras ganhou de 3-0 do Corinthians, até com o gol do Rony, que não marcava no derby desde 2016. O Fluminense enfrentou o Internacional no Maracanã e em uma péssima atuação do time tricolor, o Fluminense perdeu para o Internacional por 1-0 com o gol do alemão, centroavante do Internacional. Primeira vitória do Mano Menezes no primeiro jogo pela equipe colorada. O Atlético Mineiro enfrentou o Coritiba e o jogo ficou empatado em 2-2. O Santos enfrentou o América Mineiro, o Peixe ganhou de 3-0 e é o novo líder do Campeonato Brasileiro.
O Juventude perdeu para o Cuiabá de 1-0 e o Atlético Goianiense empatou com o Botafogo em 1-1. Bora falar agora do Botafogo, galera. O Botafogo ainda está no mercado de transferências em busca de novos reforços e está se reforçando para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil para essa temporada. E o Botafogo pode tirar um zagueiro do Barcelona. Trata-se do Igor Gomes, de apenas 20 anos de idade, que atualmente veste as cores do Barcelona B. No caso, o Botafogo pensa em contratar esse jogador mais para o meio da temporada. Porém, além do Botafogo, aqui no Brasil tem outros clubes que também têm interesse no jogador, como por exemplo o Atlético Paranaense do Fábio Carille, que pretende se reforçar mais para essa temporada e pode travar um duelo com o Botafogo pelo jogador. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o clube mais acessível para o Igor Gomes atualmente é o clube do Rio de Janeiro, mas nada impede que o Atlético Paranaense possa contar com o Igor Gomes. Torcedor botafoguense, você gostaria de mais alguns reforços no Botafogo? Ou já tá bom assim, o elenco já tá normal? O elenco já tá legal, não precisa de mais reforços? Você é a favor de novos reforços? Ou você quer que o time permaneça como tá? Bom, deixe seu comentário aqui embaixo e deixe a sua opinião. Bora falar agora de Corinthians, galera. Atualmente tem um jogador no Corinthians que também é mais conhecido como xodó da torcida corintiana, que não está agradando ao técnico Vitor Pereira. E trata-se do Cantillo, de apenas 28 anos de idade. E ele não está agradando ao técnico português e pode deixar o Corinthians. Segundo o site torcedores.com, o Corinthians até cogita emprestar o jogador de graça na próxima janela de transferências, que vai abrir em 18 de julho de 2022. A situação vem sendo analisada atualmente pelo gerente de futebol do Corinthians, que é o ex-jogador Alessandro. Ele pretende emprestar o Cantillo para ele ter mais minutos de jogo, para ele conseguir ter um bom desempenho em outra equipe. E dependendo do desempenho do Cantillo em outra equipe, ele pode reentregar o jogador ao elenco alvinegro. E eu tô falando dependendo de como o Cantillo jogar. Se ele jogar bem, o Alessandro pode pensar em reintegrar ele ao elenco corintiano. Se ele for mal, provavelmente o Alessandro vai vender ele, ou provavelmente pode botar ele de graça em outra equipe, porque ele já não vem sendo aproveitado pelo Vitor Pereira, ele recebe salário alto, então o Corinthians não quer ter gasto com o jogador que não está sendo aproveitado, né? Então o Corinthians cogita emprestar ele de graça, e se ele for bem em uma futura equipe, o Corinthians pode reintegrar ele. E bora encerrar esse vídeo falando de Flamengo, galera. O Flamengo voltou atrás e, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo está disposto a vender o Pedro. No caso, para o futebol brasileiro, o Pedro seria vendido pelo valor de sua multa rescisória, que atualmente é de 700 milhões de reais, um valor que não é muito comum aqui no futebol brasileiro. A situação do Pedro no Flamengo atualmente está um pouco complicada. No último jogo do Flamengo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, foi flagrada a mãe do Pedro chorando no Maracanã, porque o filho, porque o jogador não está tendo oportunidades no Flamengo. No último jogo contra o Atlético Paranaense, o Paulo Souza deu uma oportunidade para ele. Paulo Souza colocou o Pedro de titular e barrou o Gabigol. No final do segundo tempo, o Gabigol entrou no jogo. O Paulo Souza, até quando chegou no Flamengo, disse que queria ver Pedro e Gabigol jogando juntos. Porém, até agora, isso não vem acontecendo muito e o Gabigol é o mais utilizado. Voltando à partida do Palmeiras, no último jogo que ficou empatado em 0-0, o Pedro assistiu todos os 90 minutos mais acréscimos do banco de reserva. Ele não entrou e por isso que a situação do Pedro no Flamengo é complicada. A ideia do Flamengo aqui no Brasil é não vender o Pedro para nenhum rival do Flamengo direto, ou seja, nenhum rival do Flamengo que brigue por títulos nessa temporada, como por exemplo o Palmeiras. Palmeiras nessa temporada chegou a oferecer mais de 100 milhões de reais ao Flamengo, e chegou a oferecer Patrick de Paula e Gabriel Menino como uma moeda de troca para contratar o Pedro, mas mesmo assim o Flamengo não aceitou, porque o Flamengo não quer emprestar o Pedro para um rival direto. O Flamengo pode vender então o Pedro para o futebol europeu, quem sabe também para o mercado alternativo.
Porém, até agora não apareceu nenhum candidato. O que se espera é que apareça um candidato, algum clube que queira contratar ele no fim da temporada europeia, que no caso é em junho, no meio do ano. O Flamengo não deve vender o Pedro para nenhum rival direto aqui do Brasil, e o provável destino do Pedro é da Europa. Você queria o Pedro no seu time atualmente? Deixe seu comentário aqui embaixo e deixe a sua opinião. Galera, por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like nesse vídeo, que isso é muito importante. Se inscreva no canal apertando esse botão de inscrever-se aqui embaixo. A gente vai se ver no próximo vídeo. Forte abraço a todos e até a próxima.